Olá, estamos começando mais um programa Café com o Vereador, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Hoje, tendo o prazer de receber mais uma vez o vereador Paulo César Landim, mais conhecido como PC Landim, do Avante. Nascido em Montes Claros em 27 de abril de 1991, é casado, é empresário, está em seu primeiro mandato. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso café. Obrigado, André. É um prazer estar aqui no Café com Vereadores, poder bater esse papo com vocês, né? E a gente mostrar um pouco do nosso mandato, das nossas ações, aquilo que a gente vem propondo através do Legislativo aqui da nossa cidade de Montes Claros. Ok. Bom, vereador, nossa primeira pergunta tem muito a ver com o trabalho que o senhor já exercia até antes mesmo de chegar aqui à Câmara Municipal. O Instituto Conexão, ele nasceu muito antes, né, do seu mandato e já transformou a vida de milhares de pessoas. Como está sendo aí essa experiência dentro da assistência social? Ela moldou a sua vida como vereador? Eu costumo falar que antes do Instituto Conexão começa as minhas frentes de trabalho, né, meu despertar na questão social da cidade. Quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui convidado por um grupo local da minha igreja para fazer um trabalho social em uma comunidade, que é o bairro Cidade Industrial, né? Antigamente, há mais de 20 anos atrás, né? A gente chamava de Coberta Suja, aquela região. Existia ali várias casas ainda na lona. Isso. Então eu tive um impacto quando eu fui naquela localidade, que era um pouco diferente daquele mundo que eu vivia, né? Assim, eu sou de uma família que tem condições de classe média, mas que garantiu condições mínimas assim, de estudar, desenvolver, né? Morando aqui na Vila Guilhermina. E aí eu tive a oportunidade de ir para aquela comunidade e ali eu me despertei com uma realidade que era diferente da minha, onde crianças estavam ali brincando no local impróprio, vivendo no local impróprio, sem uma estrutura adequada. Talvez aquele tempo ali marcou minha vida e a partir daquele tempo eu comecei uma caminhada de olhar principalmente para famílias, para crianças mais vulneráveis da cidade. Comecei a desenvolver ações e projetos. E meu primeiro projeto de vida foi criar uma organização social, né? Eu falava assim com 12, 13 anos que eu ia ter uma ONG, né? Achava que era a ONG, que ia mudar toda uma estrutura. E claro, a gente fez o esforço para criar o Instituto Conexão, que é uma organização que hoje tem 11 anos de CNPJ e 14 anos de operação na cidade. Mas ela moldou muito, antes dela e durante essa caminhada, moldou o meu jeito de olhar e de ver a cidade, de ver a sociedade. E de ver principalmente quando a gente, de fato, doa, né, o nosso tempo, a nossa energia, quando a gente junta o terceiro setor, junto com a iniciativa privada e o poder público, a gente pode gerar transformação. Então, o social não é uma questão só de governança do governo, mas o social é uma questão do cidadão, indiferente onde ele está, qual a posição que ele ocupa. Mas quando ele tem um olhar de misericórdia, né, e compaixão para o mais necessitado, a gente faz a cidade avançar. Ontem eu estava lendo um livro que fala sobre o avanço da cidade, né? E o avanço da cidade quando a gente tem uma mudança de mentalidade. Então, se o cidadão entende e faz parte e constrói essa cidade, faz com que aquele que não tem um acesso, tenha um acesso, a gente potencializa. E aí a minha trajetória me desenvolveu para que hoje eu possa ocupar esse local e fazer essa interlocução entre o poder público, a questão social, com os outros meios também, setor privado, terceiro setor. Então, estou muito feliz nessa posição e pela trajetória poder opinar e potencializar as nossas ações. Correto, acabou que te motivou mais ainda, né? Com certeza. Bom, hoje o Conexão ele oferece suporte aí a diversas famílias e também crianças, né? Quais dessas ações mais te marcaram e por quê? Olha, eu sempre falei que o cidadão, né, ele tem um ar da solidariedade muito forte dentro dele. Todo mundo quer ajudar alguém, né? E no começo a gente ia de forma voluntária e de forma cheia de compaixão, ia ali no local, fazer uma ação social do Dia das Crianças, ia dentro de uma comunidade, igual a gente já trabalhou há muitos anos, dentro do aterro sanitário, dentro do feijão semeado, dentro do sistema prisional. E a gente chegava numa ação e a gente ia embora, voltava para a nossa realidade. Aquela criança recebia aquela ação e ficava. O que eu aprendi com Conexão, de fato, é gerar conexões duradouras, é criar programas e projetos de forma contínua. Se eu quero mudar um quadro social, um quadro de vulnerabilidade, não adianta
fazer uma ação esporádica, a gente precisa ter algo contínuo. Então, conexão foi esse elo, essa corrente que vai conectar. Hoje eu falo que a gente tem o intuito de ser um projeto que venha trabalhar de forma integral na vida da criança e a partir da criança na família. Não adianta eu ofertar muitas vezes só uma aula de balé. Claro que a aula de balé vai avançar, vai trabalhar a autoestima, vai trabalhar a questão do sonho, mas eu tenho que trazer um suporte para essa família. É criar uma mentalidade para a mãe e o pai para entrar no mercado de trabalho, para não ser dependente de um programa do governo de forma para sempre, né? De uma forma contínua para sempre. Essa família tem que emancipar. Práticas emancipatórias, o Conexão me ensina muito isso. Então, se eu quero mudar uma realidade, eu tenho que criar um programa contínuo que vai fazer essas pessoas saírem dessa posição e evoluir. E eu uso muito uma frase que é do Conexão, que a gente está lá como missão de transformar pessoas em protagonistas da sua própria história. Isso que gera transformação. E você tem conseguido ao longo desses anos? O que a gente vem percebendo quando a gente cria uma metodologia de trabalho, principalmente a metodologia de trabalho com a criança e adolescente, a gente consegue envolver toda a família. Quando uma criança está fazendo uma prática esportiva e ela começa a sonhar em ser um jogador de futebol, a família se envolve. O pai, que às vezes não era presente, começa a ir em um jogo, assistir o menino jogar. A mãe, que talvez não era presente, começa a ir numa apresentação que a gente tem dentro das estruturas de atividade para acolhimento da família. E a gente começa a perceber o desejo. Quando a gente implanta um sonho em alguém, esse sonho multiplica. A casa é influenciada. Então, a família passa a entrar nesse processo de evolução. Quando a gente tira uma mentalidade que as pessoas estão indo para um projeto social só para receber, não, elas estão indo para um projeto social para desenvolverem uma cultura empreendedora. Eu falo empreendedora, não é só empreendedora de criar negócio, mas é empreendedora de acreditar no seu sonho e desenvolver. Hoje, eu percebo principalmente os últimos 6 anos do Estudo Conexão, onde hoje a gente tem 650 famílias. Esse envolvimento é fundamental. É quando a mãe olha para a filha vestida de bailarina, fazendo uma apresentação, e ela se vê nela, e ela passa a sonhar o sonho dela. E aí gera uma transformação. E aí não basta ir em um projeto social. Tem que ter um envolvimento escolar, familiar, comportamental na sociedade. Isso a gente estimula de uma forma mais dinâmica, mais leve para todas as nossas crianças. Eu imagino que seja bastante gratificante, realmente. Agora, quais os principais desafios que você enxerga hoje na assistência social de Montes Claros e como o senhor tem buscado fortalecer essa rede de apoio através do seu mandato? Olha, nos primeiros meses eu busquei conhecer a estrutura, né? Eu já conhecia boa parte da estrutura de CRAS, CREAS, a parte de assistência, os aparelhos públicos. E as pessoas perguntam, por que você fala tanto dos aparelhos públicos? André, a gente hoje vive um quadro na cidade que não é diferente do quadro do Brasil, não. No aspecto de a gente tem muitas famílias hoje, 27 mil famílias do município de Montes Claros recebem um auxílio. E essas pessoas, para receber um auxílio, elas estão conectadas nas estruturas sociais, principalmente dos CRAS da cidade. Então, esse público mais vulnerável, a gente precisa criar maneiras de emancipá-los. Não tem como uma pessoa ficar refém de um programa governamental de auxílio durante 20 anos da vida dela. E ela ficar naquela mesma posição. Então a gente precisa estruturar a nossa parte de assistência, que por muitos anos foi esquecida. E eu tenho uma plena convicção que o governo local hoje, através do Guilherme, através do secretário André, tem um olhar especial e tem vindo nesses primeiros meses reestruturando para que a gente possa receber essas pessoas dentro de uma estrutura digna. Quando eu tenho um CRAS lá numa região que vai abranger mais de 5 mil famílias, 7 mil famílias, que aquele CRAS, são 11 CRAS na cidade. Se você fizer a conta, mais ou menos 50 mil famílias são acompanhadas ou deveriam ser acompanhadas por essas estruturas. Se a gente tem estrutura adequada de oportunidade, não é só para dar o auxílio não, mas é para mostrar que existe uma vaga para um curso de costureira, para um curso de planificação, existe uma oportunidade de emprego, existem empresas precisando. Porque o outro lado, a gente está vivendo um momento economicamente gigante no nosso município. A gente vive de mais de 15 bilhões de investimento em iniciativa privada, a própria máquina pública com muito recurso, executando muita obra, fazendo muito movimento na cidade. Só que você precisa de trazer essas pessoas que estão aqui, às vezes um público beneficiário da assistência, para dentro de uma estrutura de trabalho, desenvolvimento, para que essas pessoas possam ter seu próprio recurso. E o meio que liga isso são as estruturas sociais. Onde o povo vai bater quando está precisando de algo é nos CRAS, é nas estruturas sociais. Então a gente precisa receber e usar dessas estruturas como ferramentas para potencializar. O que meu mandato tem feito?
potencializado, visitado cada unidade, visitado cada servidor, dado atenção, escutado, tentar desenvolver uma cultura de um orçamento melhor para a assistência, e a gente precisa avançar com esse orçamento para potencializar esse serviço. Verdade. Bom, para você que chegou agora ao nosso café, estamos entrevistando hoje o vereador PC Landim do Avante, falando aqui sobre seus trabalhos. E agora, vereador, a gente fala aqui sobre esporte. Sim. Né? Recentemente o senhor falou sobre a nova praça esportiva e a importância, né, dos projetos sociais desse espaço. Qual é a sua visão para o futuro do esporte na cidade? Eu acho que Montes Claros viveu um tempo de reestruturação da cidade, talvez corrigir erros de 30 anos. Então, esses últimos 8 anos do governo, Humberto Souto principalmente, corrigiu toda uma estrutura, infraestrutura. E agora Guilherme, ele tem um olhar, né, muito sensível, muito humano, ele é muito ligado, ele roda muito a cidade, ele vem com uma proposta muito diferente nesse aspecto de desenvolvimento, além do desenvolvimento econômico, mas da qualidade de vida. Eu entrei aqui com um dos meus 3 pilares, era a qualidade de vida. E eu acho que a gente vive o melhor tempo para a gente estimular isso. E não tem como falar de qualidade de vida se não pensar em estruturação da parte recreativa e esportiva da cidade, que está defasada. Então, eu também, desde os primeiros dias de mandato, tenho visitado todas as estruturas esportivas da cidade. E eu falo que eu só não busco visitar, mas praticar também para entender. A gente escuta as pessoas que a gente está no meio delas. Quando eu estou no futebol, quando eu estou numa corrida de fim de semana, e esse ano eu participei de 21 corridas aqui na cidade, você viu o crescimento da cidade. Mas existe um tempo agora, uma necessidade de estruturação. E foi assertivo já no início do mandato do prefeito Guilherme, né? A cidade tem um olhar especial para o esporte. Só para ter uma noção, o orçamento do esporte sai de 13 milhões, vai para 55 milhões, para gerar uma infraestrutura. Você vem com os times de futebol, de vôlei, avançando na cidade, indo para a primeira divisão, participando do Superliga, isso atrai investidor, isso atrai investimento, isso atrai as crianças querendo praticar. Então a gente está vivendo, né? Então eu tenho acompanhado de perto essa reestruturação das quadras, dos espaços públicos. 2 semanas atrás, a gente teve a boa notícia, né, do governo do estado para fazer um repasse de quase 30 milhões para a gente reestruturar a praça de esporte e ele se tornar um grande celeiro de formação, que é a finalidade da praça de esporte. Quando eu converso com alguém de 20, 30 anos atrás que desenvolvia o esporte nas cidades, as pessoas falavam que a praça era esse lugar de formação. Um saudosismo muito grande. Um saudosismo muito grande. E com 12, 13 anos eu jogava no time da praça. O MTC, né, a praça de esporte tinha um time, eu jogava futsal lá e eu sei da importância. E quando eu falo no esporte, na estruturação, não é só a prática, mas é tirar o menino de uma comunidade, às vezes, carente ali, que o tráfico de droga está batendo, a criminalidade está chamando, e a gente está desenvolvendo esse menino para ser um cidadão. Né? O Instituto Conexão ele já tem uma inserção no esporte, na verdade, né? Com iniciativas como jiu-jitsu, o Conexão ele tem também novos projetos chegando aí, né? Além do jiu-jitsu, o que tem chegando mais? O que eu entendi dentro da assistência é que a pauta assistência, às vezes, ela não é tão atrativa, principalmente para a criança. Então eu consigo fazer uma inserção de um psicólogo, um assistente social que vai desenvolver a parte psicossocial dessa criança, mas através de uma oficina. Então o Instituto Conexão nos últimos anos foi criando oficinas esportivas. E das oficinas esportivas sociais começou a surgir o quê? Talentos. Onde a gente coloca uma energia em algum lugar, as coisas se expandem. Eu costumo falar isso. Então se a gente coloca energia em algo, algo pode expandir. E lá no Conexão expandiu. E hoje a gente tem mais de 220 crianças que praticam jiu-jitsu. Hoje a gente faz na cidade, o maior campeonato da cidade é do Instituto Conexão, de um projeto social. Tivemos mais de 570 atletas no nosso campeonato externo esse ano, no polo esportivo. A gente encheu o polo esportivo, não todo, lógico, que lá cabe muita gente, mas em nível de proporção, muita gente passou, mais de 3 mil pessoas passaram lá no campeonato de jiu-jitsu, que para mim, outro tempo atrás, era uma novidade, mas hoje tornou uma realidade. Então hoje o Instituto está no terceiro, vai vir para o 4º campeonato externo, vem 10 cidades em torno, então a gente percebe o crescimento das modalidades. Então eu tenho buscado, pela experiência, eu falo, eu sou novo, né? Não estou tão velho assim, 34 anos, mas eu tenho uma experiência social e dentro do esporte relevante. E aí eu tenho pegado esses mecanismos e a gente implantar. Por exemplo, o município de Montes Claros agora vai fazer a primeira vez um campeonato de jiu-jitsu municipal. Para toda a população, a meta é ter mais de 1.000 atletas. Você fala que tem 1.000 atletas em Montes Claros, jiu-jitsu? Tem muito mais. As academias, os projetos estão cheios. E a gente tem que ter um olhar. E a política pública, ela tem que ter um olhar completo. Quando eu penso no esporte, não é só o futebol, o vôlei,
mas é o badminton, são novas modalidades como o jiu-jitsu, como o karatê, as artes de luta, e a cidade está crescendo. Hoje em Montes Claros tem mais de 40 esportes praticados aqui dentro. Então o senhor acredita que o investimento em projetos esportivos sociais é uma forma, né, de prevenir vulnerabilidades e também de promover a cidadania? O esporte hoje, principalmente de alto rendimento, se torna lucrativo. Forma pessoas, além de formar cidadãos, mas também profissões, né? Quantas pessoas a gente tem hoje que vivem do esporte ou que são atletas do esporte? A gente tem que potencializar. O meu desafio como vereador é buscar legislações para potencializar isso. Então, quando eu trago na casa uma discussão sobre o Bolsa Atleta, Bolsa Atleta em nível estadual, federal já existe, e nível municipal não existe. Então, a gente vai ter uma audiência dia 12 falando sobre isso. Entrei inicial, o primeiro mês de mandato, tentei com um anteprojeto para a criação do Bolsa Atleta. Para aquele atleta de modalidades aí, diversas modalidades, ele possa ter um recurso para ele poder treinar, para ele poder fazer uma academia, nutrir, fazer uma viagem, representar a cidade no estado, na nação ou fora dela, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E trazer iniciativa privada, eu costumo falar isso, a iniciativa privada é a grande financiadora do esporte. Hoje a gente tem as redes sociais, é o marketing social, é o marketing esportivo, a marca da empresa aí. Então a gente tem que puxar. Então acaba sendo uma ponte. Eu falo que o legislativo, ele tem a sua atuação, mas ele tem uma capacidade de articulação. Então usar a capacidade de articulação para potencializar as pessoas, principalmente no esporte, é um pilar do meu mandato. O senhor inclusive já compartilhou alguns exemplos aí, né? Sim. Tem vários exemplos, né, dessas conexões, da estrutura. Então, por exemplo, hoje empresas privadas, sendo parceiras do município em financiar espaços e formação de atletas de fundamental importância, e o mandato está aqui a serviço para poder potencializar. Correto. Vamos fazer agora uma pequena pausa, só para o tempo de tomar um café, e a gente já volta para seguir com o nosso bate-papo aqui com o vereador PC Landim. Já estamos de volta com o nosso Café com o Vereador, e para abrir esse bloco, né, falando aqui com o vereador PC Landim, que está em seu primeiro mandato, é empresário, casado, a gente abre esse segundo bloco falando sobre desenvolvimento econômico. Como empresário, vereador, o senhor tem olhado com atenção para o empreendedorismo local. Quais políticas ou iniciativas o senhor acredita que mais fortalecem o pequeno e médio empreendedor em Montes Claros? Então, eu tenho um olhar especial, né? Eu falo assim que o primeiro setor público, ele gera um impacto, né? Ele movimenta o recurso, ele emprega, em Montes Claros, por exemplo, emprega 14 mil pessoas, né? Dentro da prefeitura. Você tem um terceiro setor que está nas questões sociais, as iniciativas sociais, as ONGs, as igrejas, né? Que também tem a sua parcela, mas a grande parcela está nesse setor privado, né? Onde as pessoas precisam ser cuidadas, as empresas têm que girar para que possam gerar emprego, pagar os salários para a cidade movimentar. Então, uma cidade que você não tem um setor privado forte, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. E muitas vezes a gente olha só para as grandes empresas, né? Que elas já chegam, as unidades, é muito importante, elas vão empregar, mobilizar, mas elas vão empregar 500, 1.000, no máximo 2.000 pessoas num lugar, né? Nós estamos falando de uma cidade que no mercado de trabalho aí, 250 mil pessoas, não sei, mais de 200 mil pessoas. Então, existe um setor, né, que precisa ter um olhar especial, que é esse pequeno, que é esse médio, esse cara que tem 2, 3 funcionários, esse lojista que tem 10 funcionários, ele tem um trabalho ali. São essas empresas que movimentam. E esse comércio que expande pelos bairros, né? Muito. E qual é a dificuldade dessa expansão desse comércio? Esse olhar de atenção, porque quando um grande vem, todo mundo vai receber. Isso. Você receber uma farmacêutica, que é muito importante, e a gente quer muito mais. Quanto mais vier para a nossa cidade, melhor. E a gente tem que ser um poder executivo, um poder legislativo, que acolhe, que recebe, que dá as boas-vindas. O mega empresário de uma das grandes multinacionais que veio para cá, foi feita uma pergunta, o Guilherme perguntou por que ele veio, ele falou, porque o povo aí acolhe, porque o povo aí dá atenção. Tem vários benefícios, é um lugar bem localizado no país, mas o povo aí acolhe, então a gente tem que fazer isso. Mas como legislativo, o que eu tenho desenvolvido? Eu tenho desenvolvido a característica da escuta. Semanalmente eu estou dentro das confrarias. Semanalmente eu estou encontrando grupos de empresários
todos os dias, para escutar como está o avanço da cidade e como eles estão se posicionando nesse avanço. E às vezes esse pequeno empresário, esse médio empresário, ele precisa ser ouvido. E às vezes existem necessidades bobas que aí entravam. Por exemplo, um alvará no nosso município. Qual a quantidade de dias que demora um alvará? Vem uma empresa aqui, de médio porte, médio para pequeno, fazendo expansão dela aqui na cidade, querendo colocar unidades farmacêuticas. Mas aí 90, 120, 150 dias, 180 dias para liberar um alvará. Então, nosso gabinete sempre está à disposição para receber, às vezes para os entraves. Às vezes uma falha de comunicação entre o órgão público e aquela empresa, e a gente tem batido muito nessa tecla. Então, outra tecla que eu tenho batido, e eu tenho colocado no mandato isso, zoneamento de áreas. Às vezes o cara quer expandir, mas existe uma localidade que 30 anos era moradia, mas hoje virou um lugar de bares, de restaurante. Como que vai... A gente precisa ter essa discussão de zoneamento. Então, hoje eu tenho dentro do gabinete um setor jurídico mesmo, para ajudar nesses entraves, para que o empresário possa avançar. E a gente pensar em legislações inteligentes que venham potencializar. Trazer essa iniciativa e mostrar o tanto que ela é relevante na cidade. Então a gente tem que ter mecanismos de valorização. Primeira valorização do mandato é a escuta. Segunda valorização do mandato é se colocar à disposição. Tem questões que a gente resolveu que às vezes faltava um documento. E às vezes até o empresário, pela dinâmica da vida dele, ele não estava entendendo que faltava aquele documento para ele conseguir aquela licença, a gente potencializa isso. Então, eu acho que se a gente tem essa característica de ser uma cidade que vai valorizar, porque tem uma história que muitas vezes empresário nesse país foi tratado como bandido, como alguém que rouba o trabalhador ou que cria uma rivalidade com o trabalhador. Está na hora de a gente mudar essa concepção. Talvez o meu posicionamento na Câmara é mostrar que existe um empresariado que precisa ser valorizado, que não é fácil você abrir uma empresa no Brasil, difícil. Você pagar imposto no Brasil não é fácil. E você se posicionar e você ser rival do seu funcionário. Tem que ser, de fato, um time para fazer avançar. Para somar. Isso é interessante, inclusive o senhor tem sido reconhecido como pela força, né, do empreendedorismo e também pela capacidade de mobilizar empresas em prol do social. Como tem sido esse diálogo entre o setor privado e o poder público para gerar desenvolvimento econômico e oportunidades? O senhor já adiantou uma parte, que é a parte onde o senhor tem um jurídico que já está à disposição de empresas que querem chegar aí à cidade. Sim. Hoje a gente vê o poder, principalmente o poder executivo, muito aberto para o diálogo, para buscar soluções. Então, quando, por exemplo, eu escuto o empresariado e ele vai me questionar sobre a falta de segurança na cidade. O PC, eu tenho um restaurante aqui, já foi roubado o carro mais de 3 vezes, aqui os carros dos clientes, o que vocês podem fazer? Aí a gente cria um diálogo com o Poder Executivo. E aí, o que a gente pode fazer para o Poder Executivo? Aí o Poder Executivo fala, não, eu vou implantar um projeto na cidade de implantação de câmeras com inteligência artificial. Hoje, Montes Claros, por exemplo, esse programa, né, do Guardiões aos Montes, tem 400 e poucas câmeras instaladas. Então hoje se o cara roubou um carro e a gente consegue pegar a imagem da cara dele, a gente vai conseguir mapear onde ele rodou a cidade toda com 400 câmeras filmando ele. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E é muito importante. Isso vem de uma demanda, e o Guilherme fala muito isso, que o Poder Legislativo tem uma capacidade, o vereador de representatividade, de escutar a demanda da população. Então, se o empresário traz a questão da violência na cidade, do roubo na cidade, a gente tem que fazer essa ponte. E o Executivo pensar, então, qual a região que a gente precisa colocar as câmeras de um programa nas avenidas, nos pontos principais, mas tem uma área aqui que está tendo muito roubo. A gente tem que ter lá monitoramento. Guilherme foi em Londres, o prefeito, Londres é todo monitorado. E aí imagina uma cidade toda monitorada. A violência vai abaixar. A violência contra a mulher vai abaixar. O furto, o roubo vai diminuir. Então a gente tem que começar a pensar. Então hoje eu quero escutar o empresariado e buscar. Porque o poder público é uma caixa de ferramenta. Só que tem que saber usar as ferramentas. E a gente precisa potencializar. Só que eu não tenho que usar a ferramenta no meu achismo. Eu tenho que usar numa necessidade. Então, essa ponte, né, essa conexão do setor privado e do setor público é de fundamental. E quando o setor privado ele entende que uma cidade é boa para ele investir, ele acredita na cidade, o que ele faz? Ele quer contribuir. Então, hoje no município a gente tem empresas apoiando projetos em praças. Há pouco tempo eu consegui uma parceria público-privada de um banco local da cidade que investiu no bebedouro e colocou em um parque e vai colocar nos outros parques da cidade também. O que é o custo para o município? Zero. E o que é para a empresa? Também é marketing que ele vai fazer, mas ele está fazendo sua contribuição social na cidade. Nós estamos com a empresa privada agora para construir espaços esportivos, doar
Não é nada, é para doar. Então, com a empresa querendo construir estruturas na cidade para avançar. Poder público dar conta de tudo? Claro que não. A cidade é diversa, tem muita necessidade e a gente precisa trazer. Se você vê a iniciativa privada investir na cidade, é que a iniciativa privada está acreditando na cidade. Então é isso que a gente está vivendo nesse momento atual de Montes Claros. Tá certo, vereador. Falamos aqui da relação aí do seu gabinete com o empresariado, esse apoio. Agora, como tem sido, como o senhor tem ouvido as pessoas nas comunidades? Uma das minhas características, eu falo, sim, muitas. Também, né? Uma das características que eu tenho e do time que a gente montou, eu não montei um time politiqueiro no aspecto que, devo um favor para alguém, eu tenho que colocar. Eu botei gente competente para estar em cada função e ter habilidade. É um time que trabalha e a gente está aqui para trabalhar e a nossa vida hoje é trabalhar exclusivamente na política. Então a gente dedica o nosso tempo, nossa energia todo para fazer desse mandato um mandato relevante. E hoje o que a gente faz? Caminha muito sobre a cidade. A minha eleição não foi uma eleição de uma localidade, eu sou vereador de Montes Claros, como um todo. Pega zona urbana, zona rural. Eu estou aqui para representar a cidade, eu quero entender a dinâmica da cidade. Então hoje a gente roda muito a cidade, a gente visita muitas pessoas, a gente visita as pautas das pessoas, a gente vai ao encontro. Eu não sou um vereador de ficar prometendo, eu vou buscar uma solução para aquilo das pessoas. Então eu tenho essa capacidade. E ter um time bom faz isso potencializar. Você tem pessoas fazendo isso, movimentando, escutando demandas. E hoje tem um elemento, talvez anos atrás não tinha. Existe um negócio chamado rede social. E eu faço isso 24 horas do dia. Eu estou aqui agora gravando um programa e a equipe de comunicação está gravando. Então, tudo que a gente faz, a gente está na rede social. Então, hoje a rede social tem um alcance gigantesco, não só da cidade, mas de toda uma região, e ali se torna um canal de escuta, né? Então, vou usar a tecnologia. Logo, logo a gente vai lançar uma iniciativa inovadora para a cidade, usando a tecnologia, para melhorar nossas formas de diálogo e de resposta. Porque eu não quero só escutar, eu quero trazer a resposta. Para a doninha lá da feira que está lá, que eu encontrei com ela no evento, e ela falou que lá precisa de um sinal. Mas eu preciso trazer uma resposta. Ou sim ou não, mas a gente tem que trazer a resposta. Então, a gente está quebrando isso. E quebra esse paradigma de político que só trabalha no dia que tem reunião na Câmara, no plenário. Político eficiente trabalha de segunda a segunda. Eu falo que eu abri mão 4 anos da minha vida para estar aqui servindo a cidade e potencializando ela. Então, a minha escuta é ativa. E meu time é ativo. A gente brinca que a gente tem 2 turnos de trabalho. Eu tenho 2 equipes de trabalho para trabalhar todas as horas do dia. Cada um trabalha 8 horas, mas a gente faz 2 turnos. E final de semana também fim de semana, né? E agora tem um negócio chamado corrida, aí que a gente tem que acordar domingo, 7 horas da manhã, correr todas as provas e lá escutar 1.000, 1.500 pessoas que estão correndo com a gente na cidade. Então é isso. E não existe lugar. Não existe lugar para escutar pessoas. Todos os lugares. Eu posso estar num restaurante, posso estar numa corrida, um evento, é para a gente escutar a população. Porque eu estou acreditando muito nesse tempo da cidade. Talvez a gente vive o melhor momento economicamente, nível de gestão. É uma cidade que vai prosperar muito nos próximos anos e a gente vai crescer. E eu quero ser um vereador que escutou e realizou e fez a diferença na cidade. Tá certo. E para finalizarmos, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que acompanham o seu trabalho? Eu sei que o cenário político, né, o mundo político, afasta a população, mas em um tempo tão polarizado, de muitas brigas e de muitas rivalidades. Mas eu quero convocar você a ser parte dessa nova política. Mas como assim nova política? Não, eu vou repetir. Existe no Brasil, em Montes Claros, no estado, pessoas que estão na política e querem fazer a diferença. Querem dedicar parte da sua vida a serviço da política e construir lugares melhores. Especificamente você de Montes Claros, eu acho que é o melhor tempo de esperança. Um tempo de tanta falta de esperança, a gente tem esperança na nossa cidade, porque hoje existe um poder executivo disposto a fazer e desenvolver a cidade com muita seriedade. Existe um poder legislativo atuante que tem rodado a cidade. É um tempo da gente acreditar na nossa terra. A gente parar de ser o primo pobre ou os coitadinhos lá do norte, para a gente mostrar a nossa força e a nossa força para o Brasil e para o mundo. Montes Claros é uma referência hoje para o mundo. Existem empresas, olhares para cá e a gente tem que fazer essa cidade acontecer. Os próximos 10, 20 anos dessa cidade é para que a gente se torne uma das maiores potências do nosso Brasil. Para que a gente possa ser referência, para que a gente possa ter a mão de obra qualificada, para que a gente tenha profissionais exemplares, para que a gente possa ser uma cidade de fato rica e de fato representativa.
representativa em toda uma região. Então, vamos acreditar na nossa cidade e fazer acontecer. Isso começa nas pequenas coisas. É cuidar dos espaços públicos, é cuidar das escolas, é cuidar da rua, é não jogar o lixo, é fazer da cidade a nossa casa. E é isso que eu acredito. Essa mentalidade a gente precisa mudar culturalmente para que a gente possa chegar nos grandes voos e eu tenho certeza que a gente vai chegar como cidade. Tá certo, obrigado pela entrevista, acho que foi bastante esclarecedor, debatemos sobre diversos temas, não é isso? Sim. Agradeço. E o Café com o Vereador fica por aqui. Acompanhe as nossas reprises durante a nossa programação ou pelo YouTube da TV Câmara. TV Câmara, Transparência e Cidadania.